Não dá. O cara manda mensagem no dia seguinte do date pedindo pra dividir a conta porque não valeu a pena. Tem outra história de pior date que o cara chama a menina 4 horas da manhã pra roubar bicho. É absurdo. Outra história que o cara simplesmente marca na hora do almoço no local de trabalho dele, a menina só descobre na hora e ele faz ela trabalhar pra ele. Ou o cara que não deixa você comer, te empurra a bebida alcoólica e força a te beijar. E você tem que inventar um monte de desculpa para conseguir sair disso. Tem também o cara que te trata mal e depois quer ter um segundo date. Ou o cara que tem uma boneca inflável escondida no armário e quer te apresentar pra ela antes de vocês fazerem vuki-vuki. Gente, é cada história que eu fico chocada desses primeiros encontros. Não dá. É absurdo. Quer rir comigo? Quer se divertir? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Oi, repete de novo, eu não tô conseguindo te entender. A ligação tava bem ruim. Dá pra você repetir? Então, eu queria conversar sobre ontem. Sobre ontem? O que que deu? Ah, assim que ficou meio caro lá, né? A conta. Aham. E tava pensando aqui se você não poderia me ajudar, né? Já que ficou ali, a gente foi lá, saiu junto, comemos. Aí, pra você me ajudar a pagar metade da conta, né? Quanto que ficou a conta? Ficou 254. Aí você tá querendo que eu divido com você a conta. Sim, ué. É que assim, eu não tô acreditando. Você tá falando sério? Sim, tô falando sério. Porque quem me chamou pra sair foi você, né? Ah, sim, mas é meio que assim, não valeu muito a pena, sabe? Aí fica meio complicado. Não valeu a pena ter saído? Não valeu muito a pena, não. Foi sim uma noite assim que eu esperava mais, sabe? Mas aí não foi o esperado. Eu acho que eu que esperava mais, né? A pessoa me chama pra sair, tá me cobrando no outro dia. Você tá pobre? Você tá sem dinheiro? Não é que tá sem dinheiro, né? Que a nossa noite foi horrível, né? Não foi, assim, a noite mais boa da minha vida. Então, pelo menos metade do meu dinheiro tem que pegar de volta. Tá? Não, pode ficar tranquilo. Me manda seu Pix que eu mando o valor inteiro. Tchau, eu te mando o Pix sem nenhum problema. Tchau. Tá, vou te mandar a chave aí. Beleza. Filha da... Gente, que absurdo! É que não valeu a pena. A noite foi horrível. Se eles tivessem feito vuki-vuki, se ele tivesse gostado dela pra namorar, pra dar uns pega, valeria a pena, né? Porque quando o cara não consegue o que ele quer, ele vai lá e cobra. Por que ele não falou isso na hora, na cara dela? Ele tem que ligar no dia seguinte, covarde. Que covardia, que absurdo fazer isso. Eu acho um absurdo. Não acho que o cara tem que pagar sempre, não. Mas o combinado não sai caro. Que absurdo. Eu queria que ela continuasse contando a história, mas não tem mais vídeo sobre. Chocada. Chocada. E o boy que me chamou pro encontro 4 horas da manhã. E eu fui, porque eu não tenho medo algum de perder os meus órgãos. Com certeza foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque o que esse menino me aprontou, vocês não estão tendo nem noção. Vamos dar o nome dele de Cleitinho. Cleitinho mandou mensagem na rede vizinha. É sempre a rede vizinha. Mandou mensagem na rede vizinha perguntando se a gente poderia sair. E assim, eu só conheci ele de vista, eu nunca tive muita proximidade. Só que assim, de vez em quando eu via ele nas festinhas, quando eu via ele na rua, ele sempre me interessou. Fazia parte do meu grupinho, só que do grupinho que a gente só se via de vez em quando, sabe? A gente não tinha muita proximidade. Eu até achei estranho quando ele me mandou mensagem. Só que ele me mandou mensagem, eu respondi, me chamou pra sair, eu aceitei. Só que quando ele me chamou pra sair, eu perguntei pra ele pra onde a gente ia. Ele falou que era surpresa, que ia me levar pra um date inesquecível. E tava tudo certo. Perguntei quando seria o dia, ele falou que seria na próxima sexta-feira. E eu perguntei o horário. Gente, ele me falou que seria 4 horas da manhã. Aí eu fiquei assim, pensando, por que 4 horas da manhã? Ele falou pra mim que era o único momento que ele tinha tempo. Aí eu falei, sim, mas 4 horas da manhã não tem nada aberto, pra onde é que você vai me levar? Ele falou que ia me levar pra roça da família dele pra me ver o nascer do sol, que era muito lindo, que era uma coisa diferente. Então seria um date inesquecível. E eu, boba do jeito que sou, simplesmente acreditei. E vocês acham que era pra ver o pôr do sol? Com certeza não. E também era pra ter relação? Também não, gente. Esse menino queria fazer uma coisa totalmente diferente. Acreditei no menino, levantei 3 horas da manhã, me arrumei. Ele me buscou 3h50, a gente foi pra roça. Chegou lá 4h20 e ele parou no meio da estrada de chão. Não tinha absolutamente casa nenhuma por ali. Ele parou, comecei a me tremer todinho. Eu falei, meu Deus, é aqui que ele vai acabar com a minha vida, vai errar todos os meus órgãos, vai me
a fazer tudo de ruim comigo. Só que assim, ele falou, desce do carro, eu vou pegar uma calça e uma bota e eu vou te dar. Aí ele me deu a calça, ele me deu a bota, eu vesti. De repente esse homem me tira do fundo do carro um pau desse tamanho, sabe, daqueles pau que batem na cabeça que a pessoa não sobrevive se bater com força. Então, aí eu falei, meu Deus do céu, ele vai acabar com minha vida aqui. Aí ele falou, toma, isso aqui é seu. Aí pegou o outro e falou, isso aqui é meu, a gente vai até aquela roça pegar um negócio. Aí eu falei, pegar que negócio? Curte, comenta e parte. Menina, pra começo de conversa, tu aceitar um date 4 horas da manhã com um maluco que tu não conhece direito, achando que tá de boa, menina, nunca façam isso. O cara te leva pro meio do mato numa roça de madrugada. Que perigo! Mas ela tá viva, né? Então vamos continuar a história. Ele me deu um pau, ele me deu uma bota e me deu uma calça. Falou, veste e segura esse pau porque você vai precisar. Aí eu falei pra ele, por que eu vou precisar desse pau? Você vai fazer alguma coisa comigo pra me defender? Aí ele falou, se eu fosse fazer alguma coisa com você, nunca que eu lhe daria uma arma pra você se defender. Afinal, você poderia bater na minha cabeça, aí como é que eu ia fazer alguma coisa? Aí eu olhei assim pra ele e falei, realmente. Aí eu falei, sim, é pra gente ver o nascer do sol, mas pra que esse pau? Aí ele falou, então, eu menti pra você nessa questão, a gente não vai ver o nascer do sol, a gente vai roubar a vaca. O boy olhou na minha cara e falou que a gente ia roubar a vaca. Aí eu falei, Não, não. Não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. O cara falou que era pra roubar uma vaca. Ele precisava de uma parceira pra roubar uma vaca com ele. Eu não tô acreditando nisso, gente. vaca não, bezerro, porque vaca a gente vai conseguir pegar e botar nesse carro. Eu já carreguei o carro do meu pai, que é fechado aqui atrás pra gente jogar esses bezerrinhos. E realmente, quando eu olhei pra roça ao lado, tinha um monte de bezerrinho. Eu falei, esse aqui não é a roça da sua família, não? Aí ele falou, lógico que não, mulher, minha família nem tem condição, minha família nem tem roça. Eu precisava de alguém pra me ajudar a roubar esses bezerros pra me vender, porque eu tô precisando de uma grana. Aí eu olhei assim pra ele e falei, você tá de brincadeira com a minha cara? Ele falou, não tô de brincadeira com essa cara. Você sabe quanto vale um bezerro desse? A gente pode rachar no meio, 50-50%. Você fica com 50, eu fico com 50. Menina, cada bezerro desse aqui vale em torno de 5 mil reais. Imagina, 2.500 pra você, 2.500 pra mim. Só que aqui tem 3 bezerros. A gente pode roubar os 3 bezerros. E ninguém vai saber que foi a gente. Afinal, tá no escuro, tem uma brechinha ali. Eu vou puxar cerca e você entra. A gente corre atrás do bezerrinho, enraba eles até o carro. E quando eles estiverem aqui fora, distraídos, a gente pega eles e empurra dentro do carro e pernas pra quem te quero. É fácil, rápido e prático. Aí eu olhei assim pra ele e falei, não vou roubar bezerro nenhum com você, me leva pra casa. Aí ele falou, você vai me ajudar? Aí eu falei, não vou roubar bezerro nenhum. Eu falei, se você me levar agora pra casa, eu vou chamar a polícia. Ele falou, como é que você vai chamar a polícia se a gente tá no meio do nada, sem nenhum tipo de comunicação? Aí eu falei, assim que eu saí de casa, eu mandei a minha localização pra minha amiga, falei pra ela ficar de olho em mim, que se caso acontecesse alguma coisa comigo por conta do horário, ela ia saber. Mandei pra ela também o seu número, seu perfil, sua descrição completa. Ela já sabe quem você é. Então, se eu sumir, todo mundo vai saber que você fez alguma coisa comigo. Eu fiz isso? Claro que não. Eu só fui com a cara e a coragem, não avisei pra ninguém. Aí ele falou, quer saber de uma? Você é muito chata. Já que você vai me ajudar, eu vou te levar de volta. Ele realmente me levou de volta, ficou quieto o caminho inteiro, não falou absolutamente nada comigo. Me deixou em casa. Pasme, quando eu cheguei em casa, que eu fui pra bloquear ele já tinha me bloqueado. Me bloqueou de tudo. E se vocês têm amor à vida de vocês, nunca aceitem dates no meio da madrugada. Pelo amor de Deus, né? Que bom que ela tá recomendando isso agora. Eu amo. O cara já bloqueou ela porque se você não serve pra roubar a vaca comigo, você não serve pra ser minha parceira de vida. O cara sabe o que ele quer. Ele quer uma ladra de vacas. Qual foi o pior date da minha vida? Só pra avisar que eu já fiz um vídeo falando sobre os 3 top dates melhores da minha vida. Mas quando me perguntaram, Isa, fala o pior date da sua vida. Eu juro que eu fiquei pensando por isso por 2 semanas. Café? E sim, depois de tanto tempo, eu escolhi o pior date da minha vida. Tudo aconteceu quando eu tava um tempo na casa de praia da minha família. E dei match com um homem. Vou frisar que era homem, não era nem boyzinho. Aquela vibe misterioso, fotógrafo. Ele mandou a seguinte mensagem pra mim. Eu juro, já vai fazer uns 2-3 anos, mas eu me lembro muito bem que ele mandou. Ah, vem aqui pra perto da minha casa. Tem um restaurante maravilhoso. Depois de a gente comer, a gente pode ficar na minha varanda tomando um café.
Eu não estava afim de ir, porque o Uber deu 50 reais. Aí eu, a idiota, falei assim, pô, 2 mais 2 é 4, né? Vou gastar 50 reais de Uber, mas pelo menos, provavelmente, ele vai me pagar o Uber da volta. Esse restaurante deve ser muito bom, então tudo bem, né? Pelas minhas contas, eu vi que valeria a pena. Só que eu nunca estive tão enganada na minha vida. Fui lá, né? Peguei meu Uber de 50 reais. Fiquei exatamente no lugar que ele falou. Quando eu soltei do Uber, eu vi no lado mar, no outro lado um restaurante fechado. O restaurante fechado ainda era ok, mas ainda achei muito aquém do que ele falou tanto. Fiquei mais ou menos 20 minutos esperando ele chegar. Quando ele chegou, sim, veio com a skin de desleixado, blusa, camisa e chinelo, e eu toda boneca. Eu tenho um trauma enorme de me arrumar pra date, porque o cara sempre chega com a skin de desleixado. Aí chegou, me deu um beijinho. Ai, tudo bem, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, olhando assim, né? O restaurante tá fechado. Aí ele, não é aqui não. Eu falei, pelo menos, né? A gente andou uns 3 minutinhos. Agora, irmã, fecha o olho. Vamos visualizar. Era um posto de gasolina. Atrás do posto de gasolina tinha aquele restaurante de caminhoneiro, sabe? Era aquele PFão. E as opções do dia era bife a cavalo. Nada contra, que tem uns bife a cavalo que é uma delícia. Mas... Porra, vai valer a pena os 50 reais de Uber, não vai não. Pô, uma bife a cavalo é uma delícia, com aquele ovinho em cima assim, pô, comeria agora. E as opções do dia era bife a cavalo. Nada contra, que tem uns bife a cavalo que é uma delícia, mas... Era da restaurante de beira de estrada. Nada contra também, tem vários restaurantes de beira de estrada que são maravilhosos. Gente, pensa assim, sei lá, restaurante da Tia Neide. Com aquele prato branco de acrílico e aquele tramontina com a borrachinha no garfo. Sentei, comi meu bife a cavalo, ele o dele. Pedimos um guaracamp cada um. E eu lá toda boneca destoando daquele cenário. Na hora de pagar, ele passou na minha frente, pagou o dele e eu paguei o meu. Aí ele, vamos andando até minha casa, gente. Eu deveria ter ido embora na hora. Mas não, como uma boa otária que eu sou, naquela época eu tava sem terapia. Senão minha terapeuta tinha me dado um tapa na cara. Fomos andando por 20 minutos a pé no sol. Chegamos lá. Era uma casa perfeita pro Scooby-Doo, investigar lá seus mistérios. Extremamente suja, imunda. Eu tava morrendo de nojo. Aí eu falei, e aí, vai fazer o café? Café? Que café? O café que você me prometeu pra gente tomar nessa varanda. Com essa paisagem linda. Linda pra um mato. Aí, eu só tomo café descafeinado. Aí eu falei, meu Deus, olha só, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Não vai dar mais pra eu ficar aqui mais aqui. O Uber dando 80 reais na volta. Dane-se, vou pegar esse Uber aí. Mas já vai, a gente nem ficou mais à vontade. Dava pra falar, como é que eu vou ficar à vontade aqui no meio de micróbio, bactéria, sujeira? Aí o Uber chegou, eu juro, gente, me passou várias coisas na minha cabeça. Depois daquele dia, graças a Deus, eu nunca mais vou num date que o Uber dá mais de 12 reais. Deixa eu fazer as contas aqui, que eu sou de humana. 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130... 140 reais de passagem que eu gastei pra eu comer num PF, que a minha comida deu 12 reais, acho que 15 com Guaracamp, e o cara nem me pagar. E me ter a pachorra de me passar um café descafeinado. Sem sombra de dúvidas, esse foi meu pior encontro. Amiga, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Eu tô rindo porque é engraçado, mas foi horrível. Situações que eu já tive que me submeter me envolvendo com homens, parte 2. Gente, eu não consegui pegar o comentário, não tava disponível pra gravar vídeo, mas enfim, tá aqui. Bom, no outro vídeo foi tópicos, nesse eu acho que eu vou contar uma historinha, gente. O ano era 2023, eu já contei essa história aqui no TikTok, mas, gente, faz quase um ano já. Eu tava viajando com as minhas amigas pro Rio de Janeiro, eu baixei o Tinder, assinei Tinder Gold, eu tava assim, quero ter um date, eu quero viver um amor nessa viagem. E aí eu conheci o querido. Ele parecia muito legal, ele era meio viado, né, ele tinha ido no show da Taylor, já foi tipo, nossa, amiga ouvida. Mas eu aceitei, sabe, a gente começou a conversar e ele ficou, nossa, eu quero muito sair contigo. Eu fiquei, tá, vamos. Já começou meio errado o que ele falou da gente no shopping, né, eu fiquei, gente, eu não tenho mais 15 anos, mas tá bom. Quando eu tava no carro, eu me toquei assim, nossa, esqueci de perguntar a altura dele, né. Aí eu assim, qual a sua altura? Aí ele assim, 1,64. Aí pra completar o date do Divo de 1,64, a gente chegou no shopping, o shopping tava fechado, porque era feriado. Aí eu encontrei... Olha, eu vou defender o Rio de Janeiro, os cariocas. A gente tem muito costume de ir em shopping mesmo, eu não sei por quê. Porque, tipo assim,
Tem a praia, tem tudo, mas dependendo de como tá o clima, a gente vai pro shopping, entendeu? Mas, pô, daria pra ir num barzinho, na moral, né? Aí eu encontrei ele, né? Dei um oizinho assim pra ele de cima a baixo, porque parecia meu irmãozinho mais novo. E a gente foi tentar achar um barzinho. Ele queria chamar o Uber pra ir até o bar, que era só atravessar a rua, porque ele tinha medo. Gente, ele queria que eu ficasse protegendo ele, eu andando no lado da rua da calçada, e ele com uma garrafinha de água vazia, segurando assim, porque era a garrafinha da ansiedade dele. Ah, tá. Quando a gente chegou assim no barzinho, eu pedi um drinkzinho, ele pediu outro drink sem álcool porque ele não bebia. Sei lá, né? Devia ter outro problema também, vai que ele tivesse uma crise de pânico ali. E ele começou a conversar, gente. Ele perguntando o meu Last FM, o meu Letterboxd, falando que adorava K-pop, falando sobre o show da Taylor, falando sobre as coisinhas. E eu falei assim, ai, que tudo. Não uso Last FM nem Letterboxd. Desculpa. Eu digo mais mulher que eu, assim. Aí, gente, ele falou que ia ir no banheiro. Mas antes de ir pro banheiro, ele pegou e falou assim pra mim, tá, mas você vai estar aqui quando eu voltar, né? Eu assim, oxe, vou, por quê? Ele, não, é porque uma vez eu saí com uma menina e a gente foi no cinema, ela falou que ia no banheiro e ela nunca mais voltou. Eu fiquei, gente, que horror, quem que faz isso? Ele falou, pois é, mas você vai estar aqui, né? Tá tudo bem, você não vai embora. Eu assim, não vou embora, relaxa, tá tudo bem. Devia ter ido. Devia ter ido. O cara inseguro, né? Inseguro, ó, e demonstrando a insegurança. Mas é o que ela falou, né? O cara mais mulher que ela. Devia ter ido. Ah, devia. Papo vai, papo vem, né, gente? Ele contando pra mim que ele trabalhava na empresa da família dele, que ele era comunista, que sei lá o quê. E eu assim, conta mais. Comunista foi de diva pop hétero, entendi, tá? Pois, gente, chegou a hora do final do date. Eu tinha que encontrar as minhas amigas numa festa, depois a gente ia ir na Pedra do Sal. E eu falei, então, eu tenho que chamar o Uber daqui a pouquinho, eu vou ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, gente, passei gulosa, avisei minhas amigas que eu já tava indo. E quando eu cheguei na mesa, tava o garçom assim, é débito ou crédito, ó. Eu assim, oi? Ele a conta. Ele assim, me olhando, eu olhando pra ele, eu assim, crédito. Aí ele olhou pra mim bem assim e falou, você é o tipo de menina que acha que o cara tem que pagar a conta no primeiro date? E eu falei assim, acho, sou. Aí ele, você devia ter falado. Gente, e depois disso, ele ainda teve a cara de pau de falar assim, tem como você chamar o Uber depois de mim? Porque eu tenho medo de ficar sozinho aqui no restaurante. Eu tenho crise de pânico, fobia social. Aí não vai ter dando, amor. Vou ter que ir embora já. Ele, tudo bem. O meu Uber já tá chegando mesmo. Ele queria que eu ficasse sozinha no restaurante. Juro, gente, ele era uma mulher. Aí ele ainda teve a cara de pau de olhar pra cima, porque ele tinha 1,64, né? E falar assim, eu posso te dar um beijo? Eu assim, não pode. Aí ele, eu não fui o pior date que você já teve, né? Foi tão ruim assim? Aí eu, olha, tá entre os piores, tá? Tchau, o Uber chegou. Olha, tá entre os piores, tá? Pô, cara, mas cara baixinho é difícil. Eu já saí fugida de um date que o cara mentiu pra mim, porque eu botava na minha bio, eu morava lá no Rio, tem muitos anos isso, que eu tinha 1,75 m, né? E eu sempre tive muitas questões de sempre encontrar homem baixo e tal. Aí eu falei, você viu a minha bio? Você viu a minha altura? Ele, eu vi, não se preocupa, sou maior do que você. Caraca, mano, pra quê? Quando eu chego no restaurante, foi as pombagira mesmo que sopraram no meu ouvido e falaram, vai retocar o batom. Eu fui retocar o batom, ele não tinha chegado ainda. Era um barzinho, meio restaurante, assim, lá em Botafogo. Quando eu estou saindo do banheiro, ele chegou e tava numa mesa já. Eu vi, eu reconheci a cara dele. Ele era muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. Devia ter 1,50 m. E aí, eu simplesmente saí por trás, assim. Ele não me viu, peguei um táxi e fui embora pra casa. Eu perguntei isso pra ele. Mas é isso, né? Eu já rejeitei. Eu vou contar o meu pior date pra vocês, gente. Pelo menos que eu lembre é o pior. Então vamos lá. Situações que eu já passei me envolvendo com homens, parte 3. Eu também já contei essa história aqui no TikTok, então eu não quero gente falando, eu já escutei isso alguma vez. Sim, você escutou. Contei ano passado. Era fevereiro, assim, de 2022. Eu conheci esse garoto por um aplicativo de relacionamento. A gente começou a conversar e tal, e ele era muito querido. E as aulas dele iam começar. E aí ele começou a falar que a gente tinha que sair porque as aulas dele iam começar. Ele queria sair comigo, depois ele não ia ter tempo. E a gente pegou e marcou de ir no cinema assistir Batman. Tudo já começou a dar errado na hora de comprar o ingresso. Porque a gente comprou o ingresso pelo aplicativo, aquele do ingresso.com. Pois é, gente, nessa hora ele já falou assim, vamos comprar. Aí eu falei, beleza, vamos comprar. Aí ele falou pra eu fazer o Pix pra ele do ingresso, né? Pois bem, gente, deu tipo umas 2 horas, umas horas depois eu peguei e fiz o Pix. Ele falou, tá bom, vou comprar agora. Tipo, ele não tinha comprado. Eu fiquei, porque você já não tinha comprado? Ele assim, vai que você me desse um golpe, né? Juro, gente, o golpe de R$20. Eu fiquei, tá, então tá. Chegou o dia do date, gente. Pedi o meu bom Uber até o shopping Beira-Mar, eu moro em São José. Aí quando eu cheguei, muito fofo, a gente se abraçou, se cumprimentou e a gente ficou conversando, a gente foi até uma livraria.
psicologia. Aí ele começou a olhar uns livros assim de psicologia, porque ele falou que adorava. Eu já devia ter percebido. No final da história vocês vão entender porque eu já devia ter percebido algum sinal com esse negócio de livro de psicologia. Aí, enfim, gente, chegou a hora do filme. A gente pegou e foi no mercado comprar coisa, porque ele não queria comprar pipoca, porque ele falou que pipoca era muito caro. Aí a gente chegou no mercado, a gente pegou, tipo, refri, só mesmo, refri, água, eu acho que algum salgadinho, não sei, não lembro. Chegou no caixa, ele pegou a água que ele pegou e passou. E aí, tipo, ficou assim, paga a sua parte aí. Aí eu peguei, passei lá o refri e a coisinha, assim, paguei. E ok, gente, paguei ali a minha parte, a gente viu o meu e-mail, né? Beleza, tudo bem. Só que isso não é a pior parte. Na hora, ele pegou as sacolas pra carregar do mercado, pra gente ir até o cinema, né? Pois ele falou assim, Manuela, carrega uma sacola. Eu assim, ai não, você é homem, né? Carrega, hahaha, para, Pedro. Ele assim, não carrega, eu vou largar aqui no chão se você não carregar. Eu falei, para, você não vai fazer isso. Pois, gente, ele fez, ele pegou e largou as sacolas no chão e saiu andando. E eu tava na frente já, eu só olhei pra trás, ele passou assim, as sacolas no chão, as pessoas olhando em volta. Eu assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Vai lá, Manuela, volta pra trás, pega as sacolinhas no chão e vai andando. E tipo, Eu já tinha ido embora aí, pô. Que é isso? Não é que tem que carregar pra mim, mas vai cair a mão se a pessoa não puder. Vamos cada um carrega uma sacola, então? Bota no chão. chega no filme do Batman, com o Edward Cullen do Crepúsculo, e o filme ainda era legendado, ou seja, eu tinha que prestar atenção. Graças a Deus que eu comprei um Monster, porque eu tava com muito sono, tava muito tedioso. E o garoto, assim, super prestando atenção no filme. E outro detalhe, gente, ele também era comunista. Apareceu a garota de esquerda que ele falou no filme, ele falou, nossa, eu adoro ela é de esquerda. Eu fiquei assim, que tudo. Tem uma coisa, né, de sair com date com comunista. Eles sempre fazem eu dividir a conta. Olha que a gente não se beijou no cinema, ele ficava, tipo assim, indo pra frente, colocando o corpo dele assim. Eu acho que ele queria que eu colocasse a mão na bananinha dele, mas eu ficava tipo, ai, que isso tá acontecendo, gente? No que o filme acabou, ele ia de ônibus pra casa e eu ia de Uber. Então eu falei, tá, eu te acompanho até o terminal de ônibus, do Beira-Mar até o Tcem. Quem é daqui sabe. A gente foi andando até lá e aí começa a humilhação. Não tinha sido humilhado o suficiente, não. Ele começou a falar assim, nossa, você me surpreendeu, você é mais legal do que eu imaginava, mas eu percebi umas coisas sobre você. Eu assim, o quê? Ele não, prefiro não falar, não. Eu, fala, vovó. Ele, então, eu percebi que você é muito insegura. Você parece ter vários traumas, assim, da sua infância, de coisas. Você é bem, né? Uns parafusamentos, problema com a sua autoestima e coisa. Fiquei assim, oi? Como assim, amor? Disserta. E não, é porque eu fico te elogiando, falando quanto você tá linda, quanto sei lá o quê, e você não me elogia de volta. Você parece que tem uma trava pra elogiar. Aí eu fiquei, tipo assim, meio sem reação. Eu fiquei, não entendi. Talvez deve ser porque o date tinha sido uma merda, né? Mas a gente seguiu o caminho. Ele, assim, dando uma de psicólogo. Lembra que eu falei dos livros de psicologia? Fiquei bem mal, gente. A gente chegou até o Tcem, era uma caminhada de mais ou menos uns 20 minutos. A gente não se beijou no meio do caminho. Aí eu chamei meu Uber. A gente deu um beijinho na bochecha, tipo assim, deixar o beijo de verdade pro próximo encontro. Nunca teve um próximo encontro. E foi isso, gente. Eu gastei uma caralhada de dinheiro, porque foi o ingresso, foi o Uber e de volta, que só o Uber e de volta deve ter dado, tipo assim, R$60. Não beijei ninguém e ainda levei uma humilhação gratuita pra casa por um garoto que era literalmente igualzinho o rato do Por Água Abaixo. E é isso, gente. Nossa, cara, e ainda ganhou um diagnóstico aí do psicólogo no final, né? Que você tem muito trauma de infância. Quem é que não tem trauma de infância, minha querida? Eu, hein? Era pra dar um beijo, não pra fazer uma consulta com um psicólogo. Hoje eu vou contar pra vocês o pior date da minha vida. Eu já contei um pouquinho ano passado, mas como chegou muita gente e eu não contei todos os detalhes na época porque eu não queria expor o cara, agora eu vou contar. Eu não tenho mais preocupação com exposição, porque se ele me bloqueou, é porque é de se esperar que ele não veja as minhas coisas. Às vezes minhas amigas falam assim, tem cara que você ficou que deve fazer fake pra ver suas coisas. Eu falo, gente, manda direct. Teve um momento do ano passado que eu dei match com o cara, né? E aí eu aceitei na casa dele de primeira, porque eu me odeio. Eu nunca faço isso, tá? Eu nunca vou na casa do cara de primeira, não só por questão de segurança, mas porque o cara que te chama pra ir pra casa dele de primeira é porque ele não quer nada com você. Ele vai só e adeus, amor. O cara que não quer nem te levar pra um encontro, não quer nem te conhecer melhor, nossa, porque ele tá 100% cagando pra você. Só que eu tava no mood cagando pra todo mundo, inclusive cagando pra mim mesma. Aparentemente até pra minha segurança, que eu aceitei pra casa de um desconhecido. Nossa, jamais faça isso. Beleza, fui pra casa do cara, era umas 8 e pouco da noite, assim. Era uma sexta. Acho que era uma sexta. Minha principal reclamação quando eu fiz esse vídeo ano passado foi que o cara não tinha sofá. Como é que você leva a mulher na tua casa e tu não tem um sofá pra dar uma taça de vinho e esperar alguma coisa acontecer, sabe? Você tem que ser muito tonhão. Isso que ele morava sozinho. Aí a gente ficou sentado na mesa de jantar dele, como se fosse a Santa Ceia, um encarando o outro. Aí o cara, tipo, tinha comprado doce de padaria. Gente, pelo amor de Deus, eu tô indo na tua casa e tu compra doce de padaria?
Nossa, eu não tô valendo nada. Lembra que eu cheguei na casa do cara 8 e pouco? Gente, era meia-noite, a gente ainda tava na Santa Ceia, comendo doce de padaria, tomando vinho. Aí o cara inventou de pedir a porra de um sushi. Como ele não tinha sofá, ele inventou de comer na cama. Gente, eu sou virginiana. Eu não gosto de comer em sofá, em cama. Vai cair migalha. Eu sou uma pessoa limpa. Vai dar barata, filha da porra. A gente ficou vendo série, comendo sushi, conversando até 3 e pouco da manhã. Lembra que eu fui pra casa dele? Não, eu vou continuar falando esse fato. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ficamos 7 horas conversando. Pô, pelo menos tem um bom papo, né? Vamos combinar. Isso é uma coisa a se falar. Vocês ficaram conversando, então rendeu o assunto. Isso é um ponto positivo. Vocês têm que entender, gente, que na época eu tava assim me odiando um pouco. Tem épocas da nossa vida que a gente se presta a um pouco menos, porque a gente tá um pouco entediada. Bárbara, você jamais faria isso de novo? Depende, qual é o meu nível de tédio? Aí, homem mole sempre te dá uma indireta ao invés de, tipo assim, enunciar, né, que vai te beijar. Porque também beijar do nada não existe. Mas o cara, ele te dá uma indireta, tipo, ai, que cara é essa? Você tá querendo que eu te beije? Meu Deus, é por isso que esses homens têm a personalidade de um amendoim sem casca. A gente começou a se pegar, o cara olha pra minha cara e fala assim, tem uma pessoa que eu queria que você conhecesse, a Vanessa. Aí eu falei, bicha, quem é a Vanessa? Aí ele falou assim, ela tá dentro do guarda-roupa. Gente, o calafrio que surgiu no meu cóccix e subiu até aqui, ó, a cervical, vocês não estão entendendo, porque o que passou pela minha cabeça? Esse homem sequestra mulheres. Detalhe, tá? Eu tenho 1,70. Esse homem tinha 1,60. Então eu fui pra casa dele sabendo a altura e sabendo que eu poderia matar ele, tipo, porque eu era mais alta que ele. Pra mim é sempre assim, o mais alto vence. Se eu for mais alta que o homem, eu vou conseguir matá-lo. Então eu fui consciente que eu provavelmente mataria um homem. E aí eu pensei assim, nossa, ele sequestra mulheres e tem uma presa no guarda-roupa. Sabe aqueles guarda-roupa falso? Quando você abre a porta, vai pra outro cômodo? Eu falei, pronto, tem um calabouço aqui. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o quê? Aí ele disse assim, só que tem um detalhe, ela não tem braço. É uma cobra. Além dele sequestrar mulheres e ter um calabouço aqui, ele arrancou os braços delas. Eu falei, eu não posso ficar sem braço. Agora que eu tatuei tudo, que eu tô linda, como é que eu vou ficar sem braço? Mas aí eu falei, não, eu vim consciente que eu poderia matar um homem. Como é que eu vou sair daqui sem braço? Não vai dar. Aí eu olhei pra cara dele. E, gente, eu tentei ficar calma, porque às vezes, homem é tipo urso. Você demonstra que você tá com medo, ele vai te atacar. Aí eu assim, ó, como assim? Daí ele me disse que era uma boneca inflável. Que tipo de homem tem uma boneca inflável sem braço? Não. Se fosse uma cobra, eu até entenderia, né? A cobra, a Vanessa e tal. Agora, uma boneca inflável sem braço dentro do armário e ela tem que conhecer a boneca inflável. Que coisa maluca, meu Deus! Isso não demonstra alguns níveis de falta de caráter? Detalhe que ele não tinha nem mico. Como é que tu quer meter uma boneca inflável sem nem me comer primeiro? Eu recusei gentilmente e falei, não, hoje não, né? Porque não foi nesse dia também que eu dei pra ele. Dei depois. Mas eu chamei ele pra minha casa, porque eu tinha medo dele botar a Vanessa pra fora. Aí depois a gente não se falou mais mesmo. Foi de comum acordo que não rolava mais. Gente, vamos fazer um combinado rápido? Primeiro, não faça o que eu fiz, não vá pra casa do cara de primeira. E segundo, se ele meter uma dessa, ou sei lá, um fetiche que ele tenha, um brinquedo, e você não tá afim, porque relacionamentos são acordos, você não tá afim, só cai fora. Nossa, gente, nem questiona, porque é uma preferência do cara, deixa ele. Alguém aceita, você não precisa ser essa pessoa. Eu sei, Bárbara, mas você ainda ficou com ele depois disso na sua casa, chamou ele pra sua casa. Amiga, te julguei, hein? Te julguei. Inaceitável. Eu tive um date ontem e o cara falou que eu tenho prazo de validade. Aí eu falei pra ele, tá bom, mas o que você quer que eu faça com essa informação? Que eu pegue o primeiro cara que esteja interessado em casar ou ter filho, ou mesmo que não esteja interessado, que eu simplesmente faça um filho nele? Eu não entendi o que eu faria com essa informação. Aí ele não soube me responder. Eu falei, você falar pra mim que eu tenho prazo de validade, você pelo menos tem que me dar uma solução. Você vai casar comigo? Você vai dar esse check na minha vida? Do tipo, beleza, cumpri com o meu papel de mulher de casar e ter filhos.
Aí ele falou que não, porque as mulheres depois de 30 anos, elas têm muitos critérios. Falei pra ele, eu dei match com você, mesmo você escrevendo lá no sua bio, de que você não pegava uma mulher com mais de 65 quilos. Então, beleza, você tem seus critérios. Aí ele falou assim, não, mas eu só coloquei aquilo porque tem mulher que coloca que não quer homem com menos de 1,80. Eu falei, eu não sou essa mulher. Nossa, mas é um absurdo isso. Eu já não iria no date aí, pô. Num cara que bota peso pra mulher. Sobre só ser criteriosa. Porque se eu tenho muito critério, é um problema. Se eu não tenho critério nenhum, você não tá escolhendo certo. A culpa é sua. Então sempre vai ser culpa minha. Ele falou também que tá cada vez mais difícil encontrar mulher feminina. Falei pra ele, olha, eu acho que a mulher é feminina quando o homem tem uma posição mais masculina. Por exemplo, eu estou de salto, eu quase caí algumas vezes, você não ofereceu ajuda para que eu pudesse caminhar melhor, tipo, me dar a mão, me dar o braço, você não ofereceu. Você não abriu a porta pra mim, você não escolheu o lugar que a gente iria sair, porque quando eu te perguntei, quando você me chamou pra sair, eu perguntei pra você aonde a gente vai, você falou pra eu escolher. Eu falei, não, eu prefiro que você sugira. Então você não é um cara liderante naturalmente, pelo jeito. Então como que você quer que uma mulher esteja feminina perto de você, se você não lidera? E naturalmente, hoje em dia, por eu ter tido uma criação em que eu preciso correr atrás, que eu preciso fazer pra mim, por mim, eu vou acabar exercendo a liderança e não sendo tão feminina quando o cara do meu lado não é tão liderante. Então eu fiquei sem entender na hora, que eu fiquei assim, tá, tipo, você quer uma mulher feminina, mas você não é um cara cavalheiro, masculino, que toma a frente, que toma a liderança, que cuida. Como que eu vou ser feminina perto de você se você não tá fazendo o seu papel? Então eu acabo tendo que fazer o seu papel, entendeu? Tô fazendo por você e por mim. Mas tudo bem, ele nunca mais vai ser comigo, obviamente. É muito chato esse tipo de discussão, eu não queria ter esse tipo de discussão. A mulher solteira sofre, ela sofre. E um detalhe, não sou mais uma mulher solteira, tá? Não sou. Abaixa um dedo se na primeira vez em que tu vai sair pra um date com uma menina, tu levou ela em um restaurante. O restaurante era bem bom e legal. E acabou decidindo sentar na frente dela. Em um determinado momento, foi beber uma água e acabou se engasgando com essa água. E acabou sem querer cuspindo água no próprio prato de comida, no prato de comida dela e principalmente nela. E depois disso começar a tossir de maneira descontrolada por um bom tempo, chamando a atenção de todo mundo que estava no restaurante, a ponto de garçom e gerente perguntar se estava bem, se precisava de ajuda, e logo depois disso, de se recuperar, acabar pedindo novos pratos de comida, porque os anteriores tinham sido cuspidos sem querer, e depois disso pedir desculpa pra menina 1 milhão de vezes, e ela acabar nunca mais respondendo uma mensagem desde esse dia. Olha, vamos ver pelo lado positivo. Pelo menos você teve coragem de fazer um vídeo contando isso. Que merda. Minha gente, hoje é um sábado, são 7h30 da noite e eu deveria estar indo pra um date, mas eu vou deixar minha indignação falando o quanto eu odeio o homem. O quanto o homem é bicho safado. Vem comigo. Simplesmente um querido que sempre responde as minhas coisas teve a brilhante ideia de me chamar pra jantar. E aí, minha gente, tipo, a gente se segue não faz muito tempo, mas tem pessoas em comuns e eu meio que sei quem é ele, né? Não sei. Enfim. E aí, eu disse, por que não, né? Vou ficar em casa esse final de semana, mas só sair pra jantar e tal. Ok. Até aí, tudo bem. Aí ele disse, ó, eu vou até Caruaru, te busco e a gente vai jantar em Gravatá, porque ele é de Recife, ele não é daqui. Aí eu, tudo bem. Daí, minha gente, conversamos e tal, deixamos tudo certinho. Aí, quando foi hoje, eu acordei e disse, não tenho roupa pra ir. Fui lindamente no shopping, passei a tarde no shopping, comprei umas coisas e tal, com um amigo meu e voltei pra casa. Só que sabe quando a intuição da gente diz assim, alguma coisa tá errada? Procura o que tu acha. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha futucado o Instagram dele, já tinha tentado achar alguma coisa e, tipo, não achava nada. Inclusive, não tem comentário em foto nenhuma, tipo, não tinha comentário nenhum. Eu já achava muito estranho por isso. E, tipo, eu não achei nada. Aí, eu tive a brilhante ideia de vir pra onde? Para o TikTok, né? Minha gente, vocês não estão entendendo. Daí chego eu aqui no TikTok e coloco fulaninho de tal. Vou pesquisar, né?
E aí eu entro no perfil dele, gente, só tem 3 vídeos, nada comprometedor, tipo, não tem nada com namorada, enfim. Eu disse, vou olhar os republicados. Gente, quando eu começo a olhar, tem republicado com a namorada. Pois é, ele tem namorada. E aí eu entrei no perfil da namorada dele, uma linda, uma fofa, inclusive, com ele. Pelas postagens dá pra ver. E eu fiquei assim, sem reação, né? E aí, obviamente, não saí de casa, né? Tô em casa. Não contei pra ele ainda que eu descobri. Não sei se eu vou contar. Não sei se vai dar pena. Pra ela eu também não vou dizer, porque depois eu sou taxada de doida, né? E vão ficar juntos. E é isso, galera. Homem é bicho safado. Eu acho que você deveria contar. Manda os prints da sua conversa com ele, conta, manda tudo. Acho que deveria contar sim, amiga. E eu acho que é uma vingancinha também pelo cara ter te feito gastar dinheiro no shopping. Ah, ele pediu pra você gastar dinheiro no shopping? Não, mas a gente se dedica pra ir pra um date pra acontecer isso? Ah, conta sim. Mesmo que eles fiquem juntos, deixa ele mal. Vocês realmente acreditam que já escutaram todas as piores histórias de date do mundo, né? Porque vocês nunca escutaram a história do dia que eu fui convidada pra um date, no final das contas eu fui a trabalhar de graça. A história pode até parecer um pouco engraçada, mas na verdade ela foi bem trágica, porque eu gostava muito da pessoa e a pessoa deu uma dessa comigo. E depois disso, gente... Pra contextualizar um pouco pra vocês, eu tava ficando com essa pessoa há pouco tempo, assim, a gente não se conhecia há muito tempo. Só que assim, eu tava me divertindo, a gente tava se gostando, saindo de vez em quando, e assim, tava indo tudo benzaço, bem normalzinho. Só que, né, quando a esmola é muito grande, o santo tem que desconfiar, e é óbvio que ia começar a dar merda. Teve um belíssimo dia que esse queridíssimo me chamou pra um date, sabe? Era um dia à tarde, assim, eu tava bem desocupada, não tinha nada pra fazer. Eu falei, nossa, perfeito, eu vou num date agora. Era perto da hora do almoço, então eu realmente esperei que fosse um date ali, o quê? Pra sair, pra almoçar. Até aí eu não tava desconfiando de nada, porque ele realmente tinha me chamado pra sair, era horário do almoço, ficou meio óbvio que era um date pra ir almoçar, né? Pois é, gente, é aí que a gente se engana, né? Ele não falou pra onde que a gente ia, mas eu decidi ir mesmo assim. E aí ele disse, a gente vai pra uma tal cidade aí. Eu falei, ó, beleza, tá. Chegando lá, eu comecei a achar um movimento meio estranho, porque a gente tava indo pra um lugar muito fora da cidade, que provavelmente não existia nenhum tipo de restaurante lá, sabe? E dito e feito, menina, ele estacionou o carro e a gente parou em frente, tipo um galpão. Basicamente, esse era o lugar que ele trabalhava, e a gente parou lá. Eu fiquei, nossa, por que a gente tá parando aqui? Aí ele virou, assim, bem cínico, como se tudo bem, assim, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque a gente vai ter que acabar um trabalho meu aqui. Eu fiquei tipo, mas a gente? Tipo, cara, hoje é sábado, como assim? E escutem bem essa palavra, ele falou a gente, tá? Nisso eu falei, tá bom, né, não... Tá, né? E assim, quando você tá namorando uma pessoa, você tem mais intimidade, já saiu com ela bastante tempo, eu acho que tudo bem você, sabe, ir lá ajudar a pessoa a fazer o trabalho dele. Mas a gente nem tinha tanta intimidade, a gente nem se conhecia há tanto tempo assim, sabe? Tipo, eu tava me iludindo lá ainda sozinha. Eu tô curiosa pra entender o tipo de trabalho que ele pediu ajuda. Será que era pra roubar uma vaca? A gente nem tinha tanta intimidade, a gente nem se conhecia há tanto tempo assim, sabe? Tipo, eu tava me iludindo lá ainda sozinha. Quando eu entrei naquele belíssimo galpão, ele falou assim, faz essas coisinhas aqui pra mim, que não sei o quê. E eu comecei a fazer o trabalho dele, gente. E assim, por horas, tá? Por horas. Aí tem uma hora que, tipo, eu comecei a ficar, mano, eu não sei fazer isso, você tá me mandando fazer uma coisa que eu não sei, e eu não queria estar fazendo isso. E eu tava ficando estressada, porque eu tava ficando com fome, né, gente? E eu com fome sou outra pessoa, não tem como dizer. Aí, né, ele meio que se tocou assim, aí ele falou, nossa, tô ficando com uma fome aqui. Eu falei, nossa, finalmente, né? Será que a gente vai sair pra almoçar finalmente? Não, a gente não saiu pra almoçar. Ele lascou uma comida que tinha lá e começou a comer, gente. Ele começou a comer a comida enquanto eu tava olhando, fazendo o trabalho dele, tá? Porque eu tava fazendo muito mais que ele. E isso foram horas de eu fazendo as coisas. Ele não ofereceu comida pra ela, mas que absurdo, gente. Lá pra ele e ele ali só, sabe, sendo bonito. Eu já estava ficando extremamente brava, eu acho que ele começou a se tocar, porque eu já não conseguia nem ter educação mais naquele momento. E ele me levou numa padariazinha assim, a falar assim, vamos lá comprar alguma coisa, né, já tá na hora de comer. Só que isso, gente, nem era a hora do almoço, mas já tinha passado a hora do almoço há muito tempo. Então eu fui lá, escolhi um docinho básico, entendeu? Uma coisinha baratinha, que eu tava tão estressada que eu só queria comer e ir embora. E escolhi o docinho, chegou na hora de pagar, esse menino nem se movimentando pra pagar o negócio pra mim. Eu falei, meu filho, quê?
Não falei, né? Mas eu comecei a pensar. Eu pensei comigo, eu não vou pagar isso aqui nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque eu já vim aqui, trabalhei de escravo, porque nem comida eu tive, tá bom? Aí eu fiz a bem plena, sabe? Coloquei meu pacotinho docinho ali no balcão pra pagar e fiz nada. Tipo, tirei o gloss da boca e passei, não foi isso que eu fiz. Mas eu nem me movimentei. E ele realmente não estava se movimentando nem um pouquinho, dando a entender que queria pagar. Mas olha, nem me mexi, fiz ele pagar. Daí ele pegou e falou ainda. Ele falou, deixa que esse aqui eu pago pra você. Obrigada. Aí, gente, daí pra frente, só pra trás, foi realmente horrível tudo que aconteceu depois desse dia. Ele me deixou em casa como se nada tivesse acontecido, sem almoço, entendeu? No máximo com um docinho no meu estômago. E ainda depois queria ficar saindo comigo. E, gente, não recomendo, tá? Não recomendo, foi bem traumático mesmo. E, tipo assim, eu tava super chonadinha, sabe? Foi uma quebra de expectativa gigantesca. Cara, esse cara não queria um date, ele queria uma funcionária. E o pior de tudo é a mulher se submeter a fazer isso, né? Fazer isso, porque ela falou que tava chonadinha, tava apaixonada. Ô, amiga, que mico. O dia que eu tive o pior date da minha vida. Bom, gente, tudo começou quando um cara ficava me mandando várias mensagens no Instagram e eu seguia ele de volta, né, e tal. E aí eu respondia de vez em quando. E aí, tipo assim, só que eu sempre tava com alguém, por isso que eu não dava bola. E aí até que um dia ele me chamou pra sair, eu tava solteira, eu resolvi aceitar. Falei, vou dar uma chance, esse cara parece ser legal e tal. Sempre respondia, mandava coisas legais, então assim, não parecia ser nem um pouco babaca, eu aceitei. Eu fico me pensando, por que eu fui aceitar, gente? Porque assim, foi a maior decepção. Então ele passou na minha casa pra me buscar e a gente foi num restaurante no shopping. E aí, gente, chegando lá, já era bem tarde, tá, gente? E aí, eu falei assim, vamos pedir alguma coisa pra comer. Aí ele falou, não, vamos esperar um pouco, vamos pedir alguma coisa pra beber. Gente, sério, eu acho que já era tipo 9h30, 10 horas, por aí, sabe? Então, tipo, já era muito tarde e eu estava com fome e ele tinha me chamado para jantar. Aí eu, tipo assim, falei, tá bom, né? A gente pediu, eu pedi, eu acho que um suco ou um refrigerante. E ele pediu cerveja e ele ficou, tipo, insistindo para eu beber, gente. Ele queria muito que eu bebesse bebida alcoólica. E eu falava que não ia beber, que eu estava, inclusive, tomando antibiótico. Na época, eu lembro. E aí eu falei, não vou beber, tô tomando antibiótico e tal. E mesmo assim, gente, ele ficou insistindo várias e várias e várias vezes pra eu pedir um drink, alguma coisa alcoólica. E o pior, gente, ele foi lá e pediu um drink pra mim sem eu querer. Ele falou assim, vou pedir aqui pra você experimentar. E ele foi pedir pro garçom, mesmo eu falando que eu não ia beber. No caso, chegou o drink, ele falou assim, experimenta. Eu falei assim, não vou poder, eu tô tomando antibiótico, você não tá entendendo, não posso beber. A gente quase teve uma DR no primeiro encontro. Aí tá, a gente conversando, gente, tipo, o papo tava muito chato, muito chato. Ele só ficava se exibindo, falando, tipo, o quanto ele tinha dinheiro, não sei o que, como se, sabe, eu fosse me interessar pelo que ele tem, sabe? Até que eu falei assim, olha, já tá ficando muito tarde, já era tipo 10h30, gente. E aí eu falei, vamos jantar que eu tô com fome. Eu falei assim, eu tô morrendo de fome. Ele falou assim, não, tudo bem, vamos escolher. Gente, ele não deixou eu escolher o que eu queria comer. Ele foi e falou assim, eu acho que eu vou pedir isso aqui, porque eu gosto e tal. Aí eu fiquei tipo, nossa, que falta de educação, sabe? Nem perguntar o que eu quero comer. Só que aí ele pediu um prato lá, que eu não gostei muito, né? Mas eu comi, gente. E não tava nem um pouquinho bom, sabe? Mas eu comi, eu tava com fome, mas enfim. Aí, enquanto a gente tava jantando, ele começou a falar sobre política, gente. Isso já me irritou muito. Ele começou a falar muita merda, tipo, coisa muito machista. E eu sou uma pessoa que, cara, eu não gosto de gente machista, que fala um monte de merda, além de ele estar se exibindo toda hora pelo que ele tinha, sabe? Aí, gente, eu falei assim, eu acho que eu já vou e tal. Eu ia pedir um Uber pra mim. Ele falou assim, não, deixa que eu te levo em casa. Aí ele foi me levar em casa, eu deixei ele me levar em casa, gente, mas eu já, tipo, não queria ver ele nunca mais na minha vida. Quando chegou na frente da minha casa, eu falei assim, obrigada pelo jantar. Até mais. Aí eu não ia beijar ele. E ele foi e tentou me agarrar à força, gente. Eu falei assim, não quero e tal. Não tô bem, inventei que eu tava com dor de cabeça. Tipo assim, gente, já no caminho do shopping pra minha casa, eu inventei que eu tava com muita dor de cabeça. E aí, na hora que ele tentou me beijar, não, tô com muita dor de cabeça e tal. Aí ele ficou insistindo, mas você vai falar comigo? Você vai sair comigo de novo? Não sei o que. Eu falei, vou sim. Vou nunca. E aí depois ele ficou me mandando um monte de mensagem, gente, eu nunca mais vi ele. Nossa, mano, pelo amor de Deus.
Nossa, que cara nojento, estúpido, grosso, manipulador, controlador, agressivo. Seria um relacionamento totalmente abusivo. Minha querida, o que você acha dessas histórias de piores dates, hein? Quero saber a sua. Conta pra mim. Conta pra mim aqui nos comentários pra gente rir um pouquinho. Pelo menos ria, né? Pelo menos se divirta, que seja como uma lição pra você passar pros outros. A gente tem que se divertir também. Se você chegou até aqui, comente vaca, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.